Entramos no mês de julho e nesse mês nós vamos estar com a série Quando a Mente Não Desliga. O tema do nosso episódio de hoje é Por que pensamos tanto? Você pensa muito? Você também pensa demais? Hoje eu quero conversar com você sobre isso. E eu quero já começar te fazendo uma pergunta. Você também percebe que a sua mente, ela parece nunca desligar? Você tem essa sensação? Você termina um problema e já começa a pensar no próximo. Você deita para dormir e aí você fica lembrando daquela conversa que você teve. Você começa a lembrar daquela viagem, daquela mensagem, daquela conta que tem para pagar, do exame que tem que fazer, daquela pessoa com quem você ficou com o assunto inacabado. E quando você percebe, o corpo já está na cama, mas a mente, ela continua aí correndo. Se isso acontece com você, esse vídeo é para todas nós. É para todas nós que temos esse mesmo, vamos dizer, um problema. Nós vamos conversar sobre isso. Sabe o que é interessante aqui? Eu pensei sobre esse vídeo justamente por causa de uma conversa que eu tive com a minha mãe. Isso aconteceu, foi uma coisa assim, bem simples. Eu estava conversando com a minha mãe ontem. Ontem eu liguei para ela e semana passada nós ficamos com um assunto assim inacabado, porque tinha tantas coisas que estavam acontecendo. E aí ela me perguntou sobre algo e eu falei para ela, falei assim, não, se resolveu. Eu falei com ela assim, de forma assim superficial, sabe? Eu não coloquei, não acrescentei muitos detalhes. E ela gosta de muitos detalhes. E aí eu não dei tantos detalhes. Eu falei assim, não, se resolveu, mãe, tá tudo certo. E aí só que eu parei assim no meio do caminho e pra mim o assunto já tinha encerrado. E aí ontem eu conversando com ela, que nós conversamos todos os dias praticamente, é muito difícil um dia que a gente não converse, mas só que esses dias tem sido assim muito rápido, porque ela estava com problema de saúde, e aí eu queria mais saber sobre o problema de saúde. Quando chega no final de semana, o final de semana é muito corrido, e aí eu sempre falo para ela, não mãe, só quero saber como você tá e tal, na segunda-feira a gente conversa com um tempo maior. Só que na segunda teve jogo e nós não conversamos. E aí ontem, terça-feira, nós conseguimos conversar. E aí ela falou assim, minha filha, você não terminou aquela história. Eu fiquei a semana toda pensando que a gente não terminou de conversar. Eu disse, mas eu falei, tava tudo certo. Ela disse, não, eu fiquei assim, pensando. Eu falei assim, não, né? E aí, quando eu desliguei o telefone, eu conversei com ela, expliquei algumas coisas, dei mais alguns detalhes e falei para ela que tinha sido basicamente aquilo que eu tinha falado para ela. E aí eu fiquei imaginando que... Eu disse, será que nós somos só curiosas? Ou será que existe alguma coisa aí mais profunda acontecendo dentro de nós? E aí eu fiquei pensando, né? Por que nós pensamos tanto? Por que nós queremos tantas respostas e tantos detalhes? Por que nós imaginamos conversas que às vezes nunca vão acontecer, ou conversas que não aconteceram e a gente fica repassando essas conversas na nossa mente? Nós criamos muitos cenários. E por que nós fazemos isso? Por que nós sofremos antes da hora? E aí, eu parei para pensar que a Bíblia, ela não chama isso apenas de pensamento. Muitas vezes ela chama isso de inquietação. É a inquietação da alma, é a inquietação da nossa mente. A mente, ela procura segurança, mas ela procura no lugar errado. E lendo Isaías 26:3, a gente consegue ter uma percepção do que nós procuramos. A nossa mente, ela procura essa segurança no lugar errado.
Em Isaías 26:3 diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Nós precisamos confiar mais no Senhor. E é isso que a nossa mente ela fica procurando. Ela procura segurança, mas ela procura no lugar errado. Ela procura às vezes no seu próprio entendimento, ela procura assim, eu quero resolver. Mas nós temos a nossa confiança, ela deve estar em Deus. E olha só que interessante, o texto, ele não vai te prometer ausência de problemas. Ele te promete paz. E é isso que Deus te promete. Deus, ele nunca te prometeu a ausência de problemas. Ele nunca disse que a nossa vida seria um mar de rosas. Ele sempre nos prometeu a paz. A paz que excede todo entendimento. E essa paz que excede todo entendimento, nós só vamos ter em Jesus. Nós só vamos ter em Deus. Nós só vamos ter quando nós colocarmos o Espírito Santo ali. Falar assim, vem ser meu amigo. Espírito Santo, vem acalmar meu coração. É só assim que nós vamos ter paz. Talvez o problema não seja aquilo que você pensa, ou o quanto você pensa. Todos nós pensamos. O problema é quando o pensamento ele começa a controlar a nossa vida. E normalmente os pensamentos não são bons, né? É difícil os pensamentos serem bons. Quando você começa a pensar demais, você começa sempre a pensar no problema, você começa a pensar nas dificuldades, mas você não começa a pensar no depois. O que eu aprendo com esse problema? Quando há uma preocupação, ela rouba a nossa alegria. Quando o medo que ainda nem acontece, do que ainda nem aconteceu, ele vem nos tirar nosso sono. E aí nós não conseguimos ter essa paz. A mente, ela é uma excelente serva, mas ela é uma péssima dona. Quando ela assume o controle, a paz vai embora. Então eu quero te convidar a que hoje você comece a deixar Deus tomar conta dos teus pensamentos. Coloca a tua confiança no Senhor, sabe? Coloca a confiança no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quando você começar a perceber que a sua mente começou a correr, sabe o que você faz? A partir de hoje, quando você tiver essa sensação, a minha mente está acelerada, eu estou começando a pensar muitas coisas ruins, eu estou começando a pensar em muitos problemas. Quando tudo isso começar a acontecer, para. Respira. Inspira e respira. E faça uma oração bem simples. Diga assim, ó, Senhor, a minha mente ela está acelerada, mas eu escolho confiar em Ti. Senhor, eu escolho confiar em Ti. Então, todas as vezes que você perceber que a sua mente ela está acelerada, você para, inspira e respira e ora ao Senhor. Confia nele. Talvez Deus ele não responda todas as suas perguntas hoje, mas ele sempre oferece algo melhor do que todas as respostas. Sabe o que ele oferece para você hoje? A presença dele. A presença dele é a melhor coisa que nós podemos ter. Esse é o primeiro vídeo da nossa série de julho, né, desse mês que iniciou hoje, desse mês que é um mês tão especial para mim, que é o mês do meu aniversário. Esse mês que eu vou fazer uma viagem maravilhosa, eu vou retornar à minha terra natal para poder curtir as férias. São 10 dias de férias, mas são as férias com a minha família. E durante todo esse mês, nós vamos conversar sobre aquilo que nenhuma mulher fala, mas muitas vivem, que é a ansiedade. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Por que sentimos tanta necessidade de controlar tudo? Você sente necessidade de controlar as coisas? Então, se você sente, esse vídeo é para você. E eu te espero na próxima semana.
Tchau, tchau. Que Deus continue abençoando a tua vida. Se esse vídeo ele fez sentido para você, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar com alguém que também tem muitos pensamentos. E eu te espero na próxima semana. Fica com Deus.